Vamos ler aqui no capítulo 11 e até o versículo 9, tá? Capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 9. Hoje nós vamos estar estudando sobre a Torre de Babel. E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinear e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos, queimemo-los bem. E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre, cujo cume toque os céus, e façamos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entendam um ao outro. Assim, o Senhor os espalhou dali, sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome Babel, porque ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Lembrando que Babel significa confusão. Muito bem, irmãos, capítulo 11, versículo 1, está dizendo que a terra só tinha uma língua, só tinha uma fala, né? No versículo 2, diz que houve uma migração de onde estava a arca para o vale de Sinear. No versículo 3 e no versículo 4, o povo se ajunta, tem uma conversa diferente, vai nascer uma civilização, e eles então vão dar uma nota contrária à vontade de Deus. É sobre isso que nós vamos falar hoje, né? A Torre de Babel, a Torre da Confusão. Então, irmãos, quando você começa a ler aqui no capítulo 11, Deus dá algumas informações muito interessantes, né? Primeiro, falando assim, olha, toda a terra era de uma mesma língua e de uma mesma fala. Bom, é natural, porque você sabe, era Noé, Sem, Cão e Jafé, né? Então era Noé, os seus 3 filhos, a sua esposa e as 3 esposas. Agora é claro, né, no capítulo 9 nós vimos o Cão, né, ele já tinha o filho e já está com descendência, nasceu muita gente. Aliás, meus irmãos, essa genealogia corre junto com o capítulo 11, mas o certo é que no versículo 2, o que está acontecendo aqui? O povo está mudando, o povo está saindo da onde a arca pousou e o povo está indo para o Oriente. E, na verdade, eles estão seguindo o caminho do rio. É uma pena que a gente não tem nenhum mapa aqui, mas eles estão saindo, né, lá do Monte Arará, eles estão descendo, até encontrar o vale mais interessante. E naquele momento, o vale mais interessante foi justamente o vale de Sinear. E aí o versículo 2, então, diz que eles habitaram ali. Pela palavra de Deus, a primeira civilização, quer dizer, o povo que se reúne, se junta, a primeira civilização está no Vale de Sinear. É onde está o Iraque hoje, tá? E ali habitavam os antigos sumérios também, que historicamente tudo bate, não tem nada que não bate a história natural aí, juntamente com a história bíblica. Agora, se a história natural estiver diferente, é porque os homens estão enganados. A Bíblia sempre tem razão. Mas aí no versículo 3, uns estão conversando com os outros. Está dizendo assim, vamos fazer tijolos, vamos queimar bastante esse tijolo. E aí, meus irmãos, eles têm uma construção e umas ideias na cabeça. Alguém está conversando com eles. Alguém está chamando esse povo para trabalhar.
Alguém está querendo fazer alguma coisa. E aqui aparece alguma coisa, no versículo 6 não é? No versículo 9, tá? No versículo 9, por isso se chamou o nome Babel, tá? Então calma lá. Esse nome é o mesmo que aparece no capítulo 10. Vamos abrir aqui, tá? No capítulo 10, abra lá, no versículo, vamos encontrar aqui, né? Versículo 8. Cuxi e Jeronirode, e este começou a ser poderoso na terra. Ele foi poderoso caçador diante da face do Senhor, pelo que se diz, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. E aí diz no versículo 10, o princípio, quer dizer, o primeiro reino dele foi Babel. Então você tem que ligar essas coisas. Alguém está chamando as pessoas para edificar uma civilização. Alguém está querendo mudar alguma coisa. E essa pessoa, o reino dela, o primeiro reino dessa pessoa foi Babel. Agora aqui no capítulo 11, nós aprendemos que esse primeiro reino, Babel, na verdade foi chamado Babel porque Deus confundiu ali a língua dos homens, mostrando para nós, meus irmãos, que Nimrode, ele foi o primeiro rei. Como é que ele conseguiu isso? Bom, o capítulo 10 fala para nós como é que ele conseguiu. Ele foi um grande caçador diante do Senhor. Você vê naquelas figuras, como eu estava dizendo a semana passada, as figuras dos reis babilônicos, eles assim, você vê eles com aquela figura de leão, sabe? Você sempre vai encontrar um leão, um tigre, uma coisa assim. Por quê? Porque eles eram famosos como domadores, caçadores e domadores de leões. Aí que vem esse negócio de grande caçador. Mas eles não caçavam só animais. Talvez porque eles aterrorizavam, porque eles prendiam. Então imagine só, naquele tempo, uma pessoa, só dela ser mais forte que a outra e aterrorizar, ela já escravizava. E ela gritava, nós vamos fazer tijolo, todo mundo tinha que fazer tijolo. Por quê? Se não fazer tijolo, vem o Nimrode aqui, dá um pega na gente, dá um sacode na gente aqui, até mata a gente. Então, irmãos, é assim que ele conseguiu se tornar rei, na base da pressão, na base do medo, aterrorizando mesmo as pessoas. Agora, o mais interessante do capítulo 10 e no versículo 10 é esse aqui, olha, essa frase: o princípio do seu reino foi Babel, tá? O princípio do seu reino foi Babel. Então, ele se autodeclarou rei. E pronto, acabou, né? Então ele construiu Babel, depois ele construiu outras cidades, mas aqui no capítulo 11 fala um pouquinho dessa história da construção de Babel, tá? Então, se a palavra de Deus diz o princípio do seu reino foi Babel, se ele tem um reino, é porque ele foi um rei, tá? Então Nimrode, ele foi o primeiro rei que nós temos conhecido na palavra de Deus. Aí nasceu essa civilização. Vamos voltar para o capítulo 11. Então você tem que imaginar, né, meus irmãos, que eles pararam a arca lá, talvez ficaram um tempo nas montanhas, e aí começaram a descer. Foram descendo até chegar perto do Golfo Pérsico, onde nós temos a civilização mais antiga, só que é uma civilização que questiona Deus. Como assim ele questiona Deus? Capítulo 11 e versículo 4. Esse versículo 4 é muito importante. Estão dizendo, vamos edificar uma cidade e vamos construir uma torre cujo o topo toque lá nos céus, e nós vamos fazer um nome para que não sejamos mais espalhados de sobre a terra. Então, eles não aceitam, meus irmãos, os preceitos de Deus. Como é que nós sabemos disso? Pelo que Deus mandou eles fazerem e pelo que eles estão fazendo. Quando Deus desce, Deus não desce para ver o que eles estão fazendo apenas. Deus já sabia, mas é uma forma da literatura de explicar o que está acontecendo. Agora, Deus ele fala que ele quer também conhecer a intenção deles, mostrando para nós, meus irmãos, que esse povo ele está mal intencionado com Deus, né? Eles não aceitaram pacificamente o dilúvio.
Por isso que é uma civilização que questiona Deus. Que Deus é esse que manda um dilúvio? Quer saber? Deus deu uma ordem. Qual que é a ordem que Deus tinha dito? Olha, vocês vão crescer, vocês vão se multiplicar, vocês vão encher a terra, vocês vão se esparramar, vocês têm que encher a terra. Aí você lê o versículo 4, tem uma desordem aqui. No versículo 4 está dizendo, olha, nós vamos fazer uma grande torre justamente para a gente não ser espalhado. Deus quer que a gente se espalhe, mas nós não vamos nos espalhar. E aí, meus irmãos, tem uma outra coisa, né? A coisa é que no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 21, né? Quando o apóstolo Paulo cita, ele fala, olha, em seus discursos, que são ponderações, eles se desvaneceram, quer dizer, eles esqueceram completamente aquilo que Deus estava ensinando, e seu coração se obscureceu. Então houve esse momento, depois do dilúvio, que as pessoas, realmente liderados por Nimrod, ou sabe lá por quantos líderes, o coração deles se fechou para Deus, não queria mais. Tem esse tempo que as pessoas realmente começam a questionar, até que se afasta completamente. Então, questionar o quê? Por exemplo, Deus existe? Se Deus existe, por que Deus mandou o dilúvio? Por que a gente tem que sofrer tudo que está sofrendo, né? O que é a verdade? Não é assim que essas pessoas começam a questionar Deus? O que é a verdade? Bom, Deus é a verdade, porque Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então essa civilização, ela está questionando Deus, ela está afrontando Deus, e é uma outra coisa dessa civilização que se encontra no versículo 2, eles aprendem a trabalhar o tijolo. Agora, isso é um avanço. Quando a gente fala de avanço tecnológico, hoje a gente pensa só em tecnologia aí, nesse negócio de 5G, sei lá o quê, eu não entendo isso, eu não vou nem falar porque eu não entendo, né? Então eu mal sei usar um computador, eu tenho um negócio agora que está disparando no meu celular, que é tipo soneca, 3, 4 vezes por dia, até agora eu não consegui tirar esse tal de soneca no meu celular, então eu não entendo bem, só que a tecnologia hoje é isso, né? A molecada nova sabe muito bem que foi para esse rumo, né? Você quer fazer algum curso, você vai lá, faça um curso tecnológico, faça um curso, né? Nessa área aí, você vai se dar bem. Agora, no tempo pós-dilúvio, a tecnologia está aqui no versículo 2, eles aprendem a fazer tijolos. Isso, meus irmãos, é muito importante. Porque eles podem fazer construções, a casa deles, não é só a casa deles, agora eles podem fazer templo, podem fazer coisas interessantes, deixar o nome deles marcado. Então é muito importante essa nossa história, porque é a história do avanço tecnológico do tempo deles lá, né? A tecnologia costuma fazer 3 coisas, tá? 3 coisinhas, vamos marcar aqui, vamos pular esse que está aí, né? Vamos pular ele aí, vamos colocar outro lá. Primeiro, encher o homem de orgulho, né? A tecnologia faz isso, enche o homem de orgulho. Segundo, dá um sentimento de independência, porque ele inventa alguma coisa para, né, para dizer que ele não precisa mais de Deus. Naquele tempo, só dele morar numa casa, não morar numa caverna ou debaixo de uma árvore, já achava que era muita coisa. Eu não moro em cabana mais, né? Não sou daquele tipo que mora em cabana. Ah, que legal. Por quê? Não, agora a gente queima tijolos e fez uma casa muito boa aqui e tal. Bom, legal para você. O Abraão continuou morando em cabana. Então, eles ficam orgulhosos, se sentem independentes, mas o pior de tudo é que eles se afastam de Deus. Aí está 2, mas é 3, tá? Eles se afastam de Deus. O homem se afasta de Deus por causa dos avanços tecnológicos. Toda a explosão, né, tecnológico, seja ele qual for, o homem sempre se acha e acaba se afastando de Deus. A revolução industrial, né? Porque agora inventaram o telefone. Imagine quando inventou o telefone.
Ah, ninguém tinha, não ia ter diferença nenhuma. Ah, teve muita diferença. Teve diferença quando inventaram o correio. Sabe o que era o correio? Eles pegavam um monte de cavalo, carruagem, né? Faziam uma notícia sair de um lado para o outro, lá nos Estados Unidos, de uma ponta para outra. Não sei em quantos dias eles conseguiam, mas já era um avanço, sabe? Eles conseguiam levar a notícia tão rápido. E aí inventaram o telex. O que era? Já chega numa questão de minutos, chega lá do outro lado. Então, cada avanço faz com que o homem se sinta menos dependente de Deus. É como nós temos hoje. Olha, não tem coisa melhor do que essa invenção aí, a internet. Não existe coisa melhor que isso aí. Sabia? Porque eu estou pregando aqui, alguém está me ouvindo. Não sei se alguém está me ouvindo, deve estar, né? Mas alguém está me ouvindo, não está aqui na igreja. Nós temos a irmã Neuza, que ela falava, eu não consegui assistir o pastor hoje, o que aconteceu? Eu também não sei, irmã Neuza, né? O que aconteceu, porque às vezes não dá certo, né? Mas eu falo aqui, e ela escuta lá em Piracicaba. Nós falamos aqui, o irmão lá de Portugal às vezes escuta, ele está lá, está antenado, o irmão Fábio. Ou seja, nós estamos usando bem a ferramenta, só que é a mesma ferramenta que 99,9% dos jovens se perde, vicia, não é verdade? Então, é uma geração perdida, que fica mais na frente da tela do que lê a Bíblia, não vai ler a Bíblia na tela. Por isso, meus irmãos, todo conhecimento acaba se tornando um conhecimento contra Deus. Quando o homem inventa alguma coisa, faz alguma coisa, aquilo se vira contra Deus. Então aqui nós temos também, né, que esse conhecimento, o profeta Daniel diz que só vai aumentar, não tem parado. Enquanto Jesus Cristo não voltar, esse conhecimento, ele só aumenta, tá bom? Agora, o que a torre representa para nós, né? Pode passar aí, meu irmão, né? É o maior símbolo de rebeldia contra Deus. Não tem um símbolo de maior rebeldia contra Deus do que a Torre de Babel até então. Eles desdenham de Deus, né? Por que eles querem construir uma torre tão alta? Porque se Deus mandar um dilúvio, eu quero ver ele nos afogar dessa vez. Não vai ter vez com ele não, tá? É um desafio, tá? É um desdém. Eles afrontam a religião de Deus. Nós vamos construir uma torre tão grande que nós vamos chegar lá, tá? Nós vamos bater lá no céu. Aí se acontecer alguma coisa, a gente sobe lá, vamos enfrentar ele lá, tá? E essa palavra torre, meus irmãos, literalmente não é torre, é uma escada, tá? Lembra do sonho de Jacó, daquela torre? É a mesma coisa, né? A ideia é a mesma. Na verdade, o que eles estão construindo é uma escada que leva até o céu. É uma afronta a Deus, tá certo? Está escrito errado ali, não tem nada de Ugarite não, tá? Ali é Zigurate, tá? É um desafio arrogante à ordem de Deus. Eles falam literalmente, olha, não sejamos mais espalhados de sobre a face da terra. É uma forma de tirar Deus do seu trono, que é o sonho do diabo, e ele coloca esse sonho no coração das pessoas. Tirar Jesus Cristo do trono. Por que eles querem construir uma escada? Por que eles querem chegar no céu? Será que é porque eles querem serem salvos? Não. Para ser salvo bastava matar um cordeiro. Olha que interessante, era tão fácil. Para ir para o céu bastava matar o cordeiro e confiar na substituição daquele cordeiro. O cordeiro estava substituindo ele diante de Deus. O sacrifício, como Noé fez. O que eles estão fazendo é afrontando mesmo o Senhor, é lutando contra Deus, lutando contra a palavra de Deus. Então, meus irmãos, temos aqui uns desenhos, não sei se vai ter na nossa, porque eu peguei lá, acabei pegando errado, né? Mas acho que vai aparecer para o pessoal da live também, né? Já que eu peguei errado, vai aparecer para os dois errado. Isso aqui é a Torre de Babel, que eles acreditam ser a forma da Torre de Babel. Mas é o que mais se chega em perfeição quando nós temos de conhecimento da palavra de Deus, tá? E também daquilo que existe hoje, ainda existe. Existe no Iraque,
existe em outros países ali perto do Iraque, tem até na China, tem aí, né, os maias, os incas, eles tinham coisas parecidas. O que é isso? Isso é uma torre, correto? É uma torre, mas não é torre, isso é uma escada. Se você for ver, né, assim que era, né, pode voltar àquela lá. Está vendo aqueles hominhos andando? Ó, os hominhos estão andando, né? E lá em cima tem um templo. Mas a ideia deles era ficar andando, né? Uma das zigurates que eles encontraram tinha 1 quilômetro de base. Você sabe o que é isso? Porque quanto mais grande a base, mais eles podem aumentar, né? Calculava-se que tinha 90, 100 metros de altura, e aí, né, foi destruído. Mas olha, repare bem, eles estão fazendo alguma coisa para ele subir, porque na verdade, meus irmãos, eles estão afrontando a Deus. Mas não é a cara do ser humano isso? Não é exatamente isso que o ser humano ele gosta de fazer? Vive afrontando a Deus, vive desobedecendo a Deus. Por isso Paulo disse, olha, nos discursos deles, eles se afastaram de Deus completamente. Aí tem essa outra figura, isso existe, isso aqui não é desenho, não foi alguém que foi lá e desenhou, isso aqui está lá, meus irmãos, né? Isso aqui é a torre, ou zigurate, localizada em Ur, hoje Iraque, tá? E foi construída há mais de 4.000 anos. Para vocês terem uma ideia dessa construção aqui, o Abraão estava vivo. O Abraão provavelmente subiu nessa escada. Está lá até hoje, não conseguiram destruir. Você vê que o negócio, quando eles falam que coisa antiga dura, né? Coisa antiga é melhor. Olha, tem 21 metros de altura, né? Mas porque ela parou, a construção dela é maior do que aquilo, né? Mas hoje tem 21 metros e 62 por 43 na base deles. Então, para a gente ver o que eles estavam fazendo, vamos voltar para o nosso estudo aqui, tá? O juízo de Deus sobre a Babilônia, né? A Babel, capítulo 11, versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Deus desceu? Deus não precisa descer. Deus não precisa descer para fazer assim, olha, ver. Por exemplo, no versículo 6, diz que eis que o povo é um e tem a mesma língua, isto é o que estão começando a fazer, né? Agora não vai ter mais restrição de tudo que eles estão querendo fazer, tá? Então, Deus não precisa ver para ir lá e tomar uma decisão, porque Deus, ele é onisciente, ele é onipresente. Isso aqui, meus irmãos, é uma forma que o Espírito Santo traz para nós, para dizer que Deus, ele está ciente de tudo que está acontecendo. Bem, ele até podia fazer isso, né? Descer, né? E ver mesmo em forma humana, ele pode fazer isso, não tem problema nenhum de Deus fazer isso aí, né? Isso não quer dizer que ele deixa de ser onisciente, isso faz com que o homem seja mais culpado, só isso. A presença de Cristo entre nós, é claro, veio com o objetivo de nos salvar, mas a presença dele entre nós só piora a nossa situação, não melhora em nada, não vai diminuir Deus em nada, não vai diminuir a grandeza de Deus. Cristo, meus irmãos, o nosso Deus, não deixou de ser grande, o tamanho de Deus, só porque ele se fez homem e habitou entre nós. Só agrava o nosso lado, porque é como o patrão lá no escritório, tá? Está lá e o pessoal está lá na fábrica rindo, falando mal dele e tal, né? E aí o patrão desce, tá? Chega lá, correto? Vamos ver se ele se disfarça, tá bom? E entra lá no meio das pessoas. Já pensou o que esse patrão ia ouvir? Só piora a situação de quem está trabalhando lá no chão, né? É a mesma coisa. Então, quando Deus desceu, meus irmãos, nessa forma, nessa linguagem, para ver o que estava acontecendo, bom, Deus já sabia tudo, e está lá, confirmado dentro da palavra, né? No versículo 6, eis que o povo é um, todos têm a mesma língua, isto é o que começam a fazer, agora não haverá restrição
para tudo o que eles querem fazer. Deus viu a construção e também ele viu a intenção, tá? Depois Deus resolveu trazer o juízo. Deus ele veio, viu, qual que é a intenção? A intenção aqui é rebeldia. Ah, é rebeldia? A rebeldia não vai parar, só vai aumentar. Então vamos punir essa rebeldia aqui. Versículo 7, desçamos, confundamos ali a sua língua, para que não entenda um ao outro a sua língua. Bem, irmãos, sempre está no plural. Você já reparou que está sempre no plural? É o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. Tem que estar no plural. Façamos o homem à nossa imagem. Tem que estar no plural. Então, nas decisões de amor, nas decisões de juízo de Deus, ou nas suas decisões da graça, a Trindade trabalha junto, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por isso você vai ter sempre no plural aqui, no versículo 7, desçamos, confundamos. E quando a pessoa começa a negar a Trindade, por um motivo ou outro, você vai perceber que essa pessoa, ela está se afastando de Deus, ela não está ficando perto de Deus, ela está se afastando. Parece que chegou num grande conhecimento. Aquilo ali é uma fumaça, aquilo é um vapor, aquilo não é nada. Por quê? Porque se a pessoa não chega em Cristo, entende que Cristo é Deus, que Cristo ele é um com o Pai, e se a pessoa não chega nesse conhecimento, ele não tem conhecimento. Eu conheço Deus. Não, a pessoa só vai conhecer Deus em Cristo Jesus. Só vai ter intimidade com Deus em Cristo Jesus. Você não pode chegar na presença de Deus no céu sem Jesus Cristo, tá? Isso só é possível porque o Espírito Santo toca no seu coração, ou seja, tem que ter a Trindade. Sem a Trindade, você não vai ver Deus, não vai morar para o céu, nada disso aí, tá? Então vamos continuar aqui. A Trindade então está conversando, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vamos descer, nós vamos confundir a língua um do outro, E por que Deus faz isso? Porque Deus deixa o homem ir até um ponto, depois ele puxa a orelha e então ele executa o juízo. Esse juízo ele pode ser breve, ele pode executar logo, ele pode dar uma corda para o homem se enforcar mais, Quanto mais demora, mais o homem se enforca no seu erro, no seu pecado, é sempre assim. Nesse caso aqui, o juízo foi meio imediato, porque estavam começando a construção da cidade, começando a construção aí dessa torre, e Deus foi lá e puxou a orelha. Mas, meus irmãos, acabou o Babel, Então, não é que acabou a Babel. Veja o que aconteceu aí no versículo 8. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra e pararam de edificar a cidade. Parou. Agora, olha que coisa boa de se ler. No capítulo 10, no versículo 10. O princípio do seu reino foi Babel, e Ereque, e Acade, e Calné, na terra de Sinear. Desta mesma terra saiu ele à Síria. Então ele teve que sair daquela região onde ele estava construindo 3, 4 cidades. A palavra de Deus diz isso. Diz no versículo 11 que esse Nimrod, desta mesma terra, saiu, ele foi à Síria. E ali ele edificou Nínive. Alguma coisa aconteceu que ele teve que parar, Já estava com 3 cidades. E o que aconteceu? Provavelmente essa confusão que Deus semeou, Vamos voltar aqui no capítulo 11, versículo 8. Assim o Senhor os espalhou dali, sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. Deram um tempo nessa cidade. E curiosamente, Babel não é a cidade mais importante. Quando a gente fala assim, das cidades antigas, que eles já fizeram algumas descobertas, Babel não é a mais importante lá, tem umas mais antigas, mais fortes que ela. Não é que é mais antiga, mas acabaram se desenvolvendo mais. E isso só confirma a palavra de Deus. Por quê? Porque ela começou a ser construída e teve que parar. O pessoal teve que dar uma saída e foram construir outras cidades. E no que eles constroem outras cidades, depois sim, meus irmãos, com Nabucodonosor,
o segundo reinado babilônico, aí sim, né, nós vamos ter uma grande Babilônia, tá? Muito bem, né? Como eu disse, Deus permite que o homem vá até certo ponto, depois ele corta. Agora, o que é pior, né? A sociedade de Caim ou a sociedade de Nimrod? O que seria pior? Lembra que na semana passada nós falamos, não tem nada que seja tão ruim que não possa piorar, não é verdade? E olha só, a sociedade de Caim é horrível, né? Mas a sociedade de Nimrod é pior que a de Caim, pode piorar sim, né? Olha lá, Caim, ele foge da presença de Deus, porque ele tem um pouquinho de vergonha na cara, né? A gente pode falar. O Nimrod, ele enfrenta Deus. Na sociedade de Caim, a cidade tem o nome do seu filho. Ele dá o nome do filho dele, Enoque, na cidade. E na de Deus, Nimrod, ele dá o seu próprio nome. Calar é o nome de Nimrod. Já pensou? Não vai chamar filho nenhum, vai chamar meu nome mesmo, né? Fosse hoje, ia se chamar Nimrolópolis, uma coisa assim, né? Cidade de Nimrod, e por aí. A sociedade de Caim é reduzida a seus próprios filhos. Então aquela sociedade cresce só com os caimitas, né? E ainda que rebeldes, mas a sociedade de Nimrod, ela é conquistadora do espaço. Ela é conquistadora da vida alheia, ela é expansionista. É diferente. Enquanto Caim está crescendo só com os filhos, lá vem a Babilônia, Lá vem o quê? Lá vem o Nimrod, ocupando os espaços, tomando as casas, tomando as famílias, roubando pessoas, escravizando, expansionista. Onde ele coloca o pé dele é dele, tá certo? Depois, Caim, ele ouve a voz de Deus, e mesmo rebelde, ele teme, ele abaixa a cabeça. Ah, mas então você é uma pária aqui. Você vai ser uma pária, ninguém mandou você ser um assassino, né? Mas aí eles vão querer me matar. Não, calma, eu vou colocar um sinal na tua testa, eles não vão te matar, né? Caim, ele ouve a voz de Deus, mesmo rebelde, ele teme. E o Nimrod, ele também ouve, ele não é surdo, né? E o que ele faz? Ele enfrenta. Deus fala, vamos crescer, vamos multiplicar, vamos espalhar. Nimrod, não, nós vamos levantar uma torre aqui, vamos fazer um nome para nós, um nome nosso, vamos subir lá em cima, e não vamos se espalhar de coisa nenhuma não, nós vamos ficar juntos. Ele quer que a gente se espalhe, para mandar na gente, nós vamos ficar juntos, né? Aí, talvez eles até colocarem, juntos nós vamos ser mais fortes, já pensou? Não é difícil de pensar uma coisa dessa. Vamos continuar. Na sociedade de Caim, os filhos de Deus podem vir e entrar, tanto é que é os filhos de Deus que vai lá e toma as filhas dos homens. Já na de Nimrod, não há espaço para os filhos de Deus, por isso Deus precisa tirá-los de lá, como fez com Abraão e depois com Ló. Então ali no de Caim até teve uma mistura. Agora, essa sociedade, ela é tão dominadora, ela coloca tanto a mão, né, na pessoa, que Deus tem que fazer o quê? Olha que Abraão, sai da tua terra, sai aí da Babilônia, sai de Ur, sai lá, né, e vem para uma terra que eu vou te mostrar. Muito bem, a sociedade de Caim, ela é horizontal, tenta crescer só aqui na terra, preocupa-se com as coisas deste mundo, fazer uma espada melhor, fazer uma flautinha que toca mais bonito. Essa era a preocupação da família de Caim, da sociedade de Caim, fazer um barulhinho aí, né? Um bailão. Já a de Nimrod é vertical, porque está preocupada em subir ao céu e tomar o lugar de Deus. É bem diferente. Irmãos, esse avanço que nós estamos tendo no mundo é a Babilônia antiga, é o pensamento da Babilônia. O pensamento da Babilônia é esse, do versículo 4. Eia, vamos edificar para nós uma cidade, é nossa, nosso mundo.
Vê como é que eles falam hoje? O nosso mundo. Você não pode queimar uma árvore da Amazônia, o nosso mundo. O camarada lá queimou todas as árvores deles, né? Lá na França, lá na Inglaterra, eles queimam tudo, e aí está aqui, coitado do índio brasileiro, ou sei lá, alguém que mora lá, vai fazer alguma coisinha, tem que derrubar meia dúzia de eucalipto, está acabando com a Amazônia, nossa. Mas o mundo está nessa moda hoje. Não suje o nosso mundo, não suje o nosso mundo. Você está jogando lixo aí, não suje o nosso mundo. Então para de comprar pet, para de comer qualquer coisa. Veja, meus irmãos, que essa ideia, ela é antiga, mas ela está aí, olha, está toda à tona. Vamos edificar para nós uma cidade, vamos fazer uma torre, cujo cume toque nos céus, nós temos que chegar nos céus. E esse pensamento é um pensamento religioso, é um pensamento espiritual. A gente tem que entender que essa nova, como é que eles chamam hoje? É nova ordem? Não tem uma coisa assim como nova ordem? Tem, não tem? Essa nova ordem, ela não é uma coisa social, é uma coisa espiritual. Você vai acabar rezando na cartilha deles, porque na verdade é uma afronta contra Deus, faz parte do processo espiritual lá de Satanás, né, do diabo, que ele tem que enganar as pessoas, ele tem que dominar o mundo, então tem que ter alguma coisa relacionada com o céu. Nesse caso aqui eles queriam subir até lá. Depois, e vamos fazer um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Nós vamos fazer um nome. Uma das coisas que a besta tem lá é nome, no Apocalipse. É isso. Ou seja, o que nós vivemos 4.000 anos antes de Cristo, nós estamos vivendo hoje 2.000 anos depois de Cristo. Tá? Vamos continuar aqui. Babel, meus irmãos, nos faz rever o propósito de nossas construções. Tinha um propósito humano, fazer um nome. Tinha um propósito espiritual, tocar no céu. Mas aí nós perguntamos, qual é o nosso propósito? A construção de uma carreira trabalhista. Muito bom, parabéns para as pessoas que fazem isso. Agora eu vou investir a minha vida toda na minha carreira, tá bom? A construção de uma empresa, crescer, sabe, se tornar grande, fazer um nome dentro dessa empresa. A construção de igreja mudou a forma, não é mais. A igreja que nem a nossa é coisa ultrapassada, isso não existe mais. É do tempo do Ronca, sabe? Como diz, mais velho que andar para trás. Igreja hoje a igreja hoje é a igreja da cidade, sabe? É uma coisa que todo mundo tem que estar ligado. Sabe aquele negócio de pirâmide que vocês têm, tipo, não é Seixonoe, é Rinodê, né? Tipo Rinodê, não sei o que e tal. Então, a mesma coisa hoje é a igreja, meus irmãos. Começa de um pastor lá, que vem para outros pastores, que vem para outros não sei o quê, até ter né? É assim, funciona desse jeito. Por quê? Porque é domínio, é posição, é uma pessoa sobre a outra. Vai acabando aquele sacerdócio pessoal, cada pessoa é um sacerdote diante de Deus, cada chefe de família é um sacerdote diante de Deus. Mas aí você tem que ter um manto, você tem que ter alguma coisa, alguém tem que passar um manto na tua cabeça, tá vendo? Mas isso aí não é uma coisa boa, não. Por quê? Porque as pessoas ficam mais fáceis de serem domadas. E tudo tem um projeto por trás. Isso também faz parte da nova ordem. Mudar o jeito de igreja, mudar o jeito de cultuar a Deus, o jeito das empresas hoje. É engraçado. Empresa hoje é só coisa grande. Você vai no Joe ali, né, onde vende uma coca, vende um quisuco, alguma coisa, você vai lá, né, vai no Joe. Quando eu fui para Israel, só tinha Joe,
sabia? Não tinha um supermercado grande lá naquele país. Mas eu percebi que eles valorizam muito isso. Valorizam muito aquela família que está trabalhando, o pai, a mãe, os filhos, está todo lá trabalhando no mercado. Sabe, os grandes lá não conseguem dominar. Não tem jeito. Por quê? Porque o povo simples, eles vão naqueles lá, eles são insistentes. Falam assim, ó, os grandes não vai dominar a gente aqui não. Não vai dominar. Então não encontrei um supermercado, não vi um. Em 12, 15 dias que estivemos lá, não tinha um para contar a história. Não tinha nenhum. Porque esse é o jeito de Satanás, meus irmãos, dominar o mundo. Dizem que se quebrar aquela empresa chinesa lá que eles estão falando agora, não sei se já ouviram na notícia, se quebrar aquilo lá, o mundo dá. É verdade. Se quebrar aquilo lá, o mundo vai entrar em crise de novo. Para vocês verem. Como é que o mundo está ligado, uma coisa está ligada na outra. Mas isso é propósito do inimigo, para dominar as pessoas. O Satanás, ele quer essa pirâmide. Olha, as pirâmides do Egito nada são do que uma torre de Babel, ainda que seja um sarcófago lá. Mesmo assim, meus irmãos, é um jeito de dominar. Nunca esqueça isso. Babilônia, meus irmãos, ainda está de pé, né? A composição dela existe, o domínio dela das nações existe, né? E a tendência acentuada para a confederação, para a associação. Então você vai ver aí, é sempre isso aqui. Sempre vai ter uma tendência para a associação ou confederação. Se você olhar na sua volta, no mundo, é cheio de associação na política, na religião, na filantropia, os países, tudo tem que ter uma associação, né? Tudo tem que ter uma convenção, alguma coisa. Tem que ser assim, porque senão não é nada. Não serve para nada. Mas tudo isso é projeto do inimigo, né? Agora vem uma pergunta: qual que é a ordem de Deus para quem está debaixo do reino de Nimrod? O que Deus diria para essa pessoa? Né? No tempo de Nimrod, praticamente todos sucumbiram, né? Aderiram. A pessoa adere à tecnologia, adere aos novos costumes, novo jeito de cultuar a Deus, ainda que eles nem têm Deus, mas tá bom. Deus tem uma palavra para os seus servos. Foi o que ele disse, meus irmãos, aqui no final do capítulo 11, né? Dá uma olhadinha aqui, versículo 31, diz assim: tomou Terá Abraão seu filho, e Aló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho, Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Se você ler esse versículo 31, pode ser que você não entende muita coisa. Tem uma família que está saindo, tem uma família que está saindo da Babilônia, tem uma família que está saindo desse sistema. Agora, é o capítulo 12 que explica para nós o que aconteceu no versículo 1. Ora, Deus disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Está vendo só? Então o que Deus diria? Sai disso, não fique nisso aí. Caia fora, não fique dependente. Sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados e não incorra nas suas pragas. Como meus irmãos, que nós vamos conseguir enfrentar, né? Tudo isso aí não é fácil, né?